Depressão, causas, consequências e tratamento. Autoria, Isaías Claro. Capítulo 4. Causas. Sumário. O próprio depressivo. Imaturidade psicológica. Comportamento materialista. Sentimento de perda. Ressentimento. Sentimento de culpa. Obsessão. Outras causas psicossociais, psicoafetivas, socioeconômicas, enfermidades orgânicas, substâncias entorpecentes, alcoolismo, psicológico, espirituais. O próprio depressivo. Fatores externos e orgânicos, certamente, poderão concorrer decisivamente para que alguém sofra de depressão. Todavia, este ou aquele fator concorrerá mais ou menos, dependendo do estado de espírito em que se encontra a criatura. Tanto é assim que a mesma circunstância ou ocorrência que arrasta alguém à depressão, em outro poderá produzir um efeito menor ou nenhum efeito. O que afeta a um nem sempre afetará necessariamente a outrem, o que demonstra que é o próprio depressivo ou espírito o primeiro fator decisivo para que ele venha ou não a cair em depressão. Alguns exemplos. Há pessoas que detestam a solidão, afirmando que esta lhes produz depressão e angústia, sensação de abandono e de infelicidade. Outras, no entanto, buscam-na como terapia indispensável ao refazimento das forças exauridas, caminho seguro para o reexame de atitudes, para a reflexão em torno dos acontecimentos da vida. A solidão, todavia, não é boa nem má. Os valores dela defluentes são sentidos de acordo com o estado de espírito de cada ser. O silêncio produz, em alguns indivíduos, melancolia e medo. Parece sugerir-lhes um abismo apavorante, ameaçador. Em outras pessoas, faculta paz, o processo de readaptação ao equilíbrio, abrindo espaço para o autoconhecimento. O silêncio, no entanto, não é positivo ou negativo. Conforme o estado íntimo de cada um, ele propicia o que se faz necessário à paz, à alegria. Muitos homens se atiram afanosamente pela conquista do dinheiro, nele colocando todas as aspirações da vida como sendo a meta única a alcançar. Fazem-se até mesmo onzenários. Inúmeros outros, todavia, não lhe dão maior valor, desperdiçando-o com frivolidade, esbanjando-o sem consideração. Terminam desse modo na estroinice, na miséria econômica. O dinheiro, entretanto, não é essencial ou secundário na vida. Vale pelo que pode adquirir e segundo a consideração de que se reveste transitoriamente. Assim, observa-se que a condição íntima do espírito, em princípio, é que determinará se isto ou aquilo, ou arrastará ou não ao estado de tristeza. Pergunta-se então, por que tão grande quantidade de depressivos na Terra? Joana de Ângeles responde a esta indagação dizendo: expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, lucubra pessimismo, agasalha mal-estares. Como resultado, enfraquecem-lhe as resistências morais, debilitam-se-lhe os valores espirituais e alimenta-se da própria insânia. Sem dúvida, aflições de natureza vária poderão ocorrer na vida do indivíduo, marcando-o consideravelmente. No entanto, dependendo da estrutura íntima da criatura, ela ou não se permitirá influenciar pela ocorrência, ou, se por ela influenciada, saberá conduzir-se de modo a não permitir estados emocionais mais graves ou danosos.
Incontestavelmente, a depressão tem a sua matriz ou gênese no espírito. Se desejarmos examinar as causas psicológicas, genéticas e orgânicas, bem estudadas pelas ciências que se encarregam de penetrar o problema, temos que levar em conta o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos de que necessita para crescer na direção de Deus. A depressão instala-se a pouco e pouco porque as correntes psíquicas desconexas que a desencadeiam desarticulam vagarosamente o equilíbrio mental. Quando irrompe, exteriorizando-se, dominadora, suas raízes estão fixadas nos painéis da alma rebelde ou receosa de prosseguir nos compromissos redentores abraçados. Todos os males que infelicitam o homem procedem do espírito que ele é, no qual se encontram estruturadas as conquistas e as quedas, no largo mecanismo da evolução inevitável. Da alma procedem as realizações edificantes e os processos degenerativos que se exteriorizam no corpo. O depressivo, pelo que ficou exposto, ao mesmo tempo em que examinará as causas outras para o seu abatimento moral, examinará a si mesmo, seu estado de alma, sua estrutura íntima, sua capacitação para o enfrentamento da vida, porque, fundamentalmente, nele se encontra a causa primeira da moléstia e o fator preponderante para a cura. Imaturidade psicológica. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Em capítulo anterior, o de número 2, apresentou-se uma síntese do ensino do Espiritismo quando se pôde ver que a vida não está toda na Terra e que a pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos desta doutrina. Pois bem, aprendemos com a doutrina dos Espíritos que, tendo como referência a Terra, pode-se dizer que há mundos inferiores e mundos superiores, e ela, sendo que o nosso planeta é habitado, em sua grande maioria, por espíritos muito próximos da animalidade ancestral. A angelitude ou a plenitude espiritual estão ainda muito distantes de expressiva percentagem dos espíritos vinculados ao orbe. Consoante uma das classificações da ciência psicológica, pode-se dizer que a maioria da humanidade é composta por criaturas que estagiam, por enquanto, na chamada consciência de sono. São, no dizer de Joana de Ângeles, os homens fisiológicos, vivendo exclusivamente para o atendimento das necessidades orgânicas. São, segundo outra definição, criaturas subdiafragmáticas, ou seja, criaturas que objetivam tão somente o atendimento das necessidades do estômago e do sexo. Pelo exposto, percebe-se que a humanidade vinculada à Terra é composta de seres sem uma grande estrutura psicológica, sendo antes seres imediatistas e ou utilitaristas, vivendo para as necessidades orgânicas, materiais, do hoje e do agora, sem nenhuma ou pouca cogitação filosófico-religiosa, desatentas dos aspectos espirituais da vida, sem se ocuparem com o aspecto imortalista da alma, consequentemente, sem valores morais e espirituais para o enfrentamento de variadas situações. Sendo imatura psicologicamente, a criatura tornar-se-á egoísta,
e, em sendo egoísta, tornar-se-á uma pessoa exigente, ingrata e rebelde, sobretudo quando contrariada em suas paixões infantis. Agirá, pois, semelhantemente às crianças caprichosas. Com semelhante comportamento, as enfermidades psicológicas se instalarão por força de consequência. O imaturo psicológico é alguém que apresenta grande preocupação com a máscara da virtude, ocultando pela aparência envernizada a realidade íntima. Comporta-se de maneira desequilibrada e excêntrica, sendo ainda instável. Dominado pela instabilidade, o imaturo apresenta um comportamento alternado, em que o júbilo e a tristeza, a confiança e a suspeita, o amor e a animosidade se confundem, e assim elabora estados de instabilidade, de desdita, que o conduzirão a enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica com caráter destruidor. E o que acontece aos imaturos psicológicos? Sem resistências morais para enfrentar as vicissitudes naturais do processo evolutivo, tais pessoas deixam-se consumir pela revolta ou sucumbem sob o peso da depressão e da amargura. Comportamento materialista. Toda e qualquer criatura humana, por menos dotada seja de inteligência, sabedoria e cultura, vive em função de algo ou de alguém, não sendo possível conceber esta mesma criatura sem algumas metas que possam justificar o seu esforço, o seu trabalho, a sua luta. Assim, todos nós possuímos uma determinada escala de valores através da qual elegemos o que consideramos essencial ou secundário. A formação dessa escala de valores dependerá da ótica em que se coloca a criatura humana. Dependendo do ponto de vista que adote, terá ela este ou aquele interesse, esta ou aquela motivação para viver. Já fiz referência aos homens fisiológicos, aqueles que, por enquanto, se encontram em uma consciência de sono. Nestes, há uma total ausência de idealismo e as atividades do ser estão reduzidas, praticamente aos automatismos de natureza fisiológica, manifestações instintivas, respiração, assimilação, sem o real conhecimento das ocorrências. O indivíduo dorme, come, procria, ausente dos procedimentos da lógica da razão. Poderíamos denominar este como um estado de sono sem sonhos. Como consequência da influência desse estado evolutivo, encontramos no mundo uma cultura materialista que prima pela massificação, levando a criatura a ficar com sua identidade desnaturada. Massificado e com a sua identidade desnaturada, viverá assim o homem, sem objetivos nobres, aferrado a metas imediatas, preocupado com as necessidades comuns, acomodado aos padrões absorventes do cotidiano, sem encontrar solução para os estados conflitivos da personalidade, tornando-se um homem vazio, sem viver as emoções que dão beleza e significado à dignidade de ser consciente. Agrupar-se-á com outros que sofrem da mesma enfermidade, comprazer-se-á com conversações banais e promíscuas. O homem vazio não consegue amar, porque não aprendeu a viver esta faculdade, base do comportamento de ser livre. Adaptou-se a ser amado ou disputado, sem preocupação de retribuir. Os homens vazios disputam homenagens e guerreiam-se entre sorrisos no desfile do luxo e do exibicionismo, nos quais escondem os conflitos quando assim o fazem e as profundas necessidades afetivas. Tal conduta leva-os à melancolia e à depressão ou a lamentáveis estados de irritabilidade, de mau humor, que os tornam rudes, insuportáveis na intimidade, embora considerados sociáveis
e educados. Essa ambiguidade do comportamento culmina com a instalação de neuroses que se agravam, desestruturando-os a médio prazo. O homem acumula vácuo porque se sente impotente para alcançar plenitude. Acostumando-se à competição dos negócios, dos relacionamentos, espera ser o primeiro, o mais considerado. Se o logra, esvazia-se de imediato. Quando não o consegue, frustra-se, perdendo-se da mesma forma. A cruz do Cristo, com suas traves horizontal e vertical, é portadora de muitas mensagens, algumas evidentes e outras mais sutis. Parece-me que dentre tantas mensagens silenciosas da cruz, encontramos também esta. A trave horizontal bem pode representar os interesses materiais da criatura humana, enquanto que a trave vertical pode representar os interesses espirituais ou eternos da alma. Isto significa que o homem precisará dar maior ênfase aos interesses da alma imortal. A trave vertical que aponta para o alto, com menor ênfase para os interesses da vida material, a trave menor, a horizontal. Quando o ser inverte sua escala de valores, atribuindo à vida material importância maior, é como se ele construísse uma cruz com a trave horizontal maior, de consequência, colocando em tamanho menor a trave perpendicular. Com isto, o ser sofrerá instabilidade, porque a trave menor, a perpendicular, não dará equilíbrio suficiente à trave horizontal longa. Se se considerar a necessidade de enterrar-se uma parte da já diminuída trave vertical, caso seja a cruz plantada no chão, a trave horizontal ficará colada ao solo. Com isto, levando a criatura a fixar-se unicamente nos interesses imediatistas. Não deve a criatura desconsiderar seus deveres perante o corpo, a família, o trabalho, o estudo e a sociedade, a trave horizontal. Todavia, desprezar os interesses espirituais e eternos, a trave vertical, é grave, o que lhe acarretará perturbação íntima e desestruturação emocional. Sentimento de perda. Em todos estes anos de atendimento às dores humanas, a quantas situações de perdas importantes pude atender? Quantas outras vieram ao meu conhecimento? Dentre tantas, recordo-me especialmente de uma. Desejando aproveitar o final de semana prolongado, a família, composta pelo casal e 3 filhos, saiu para um passeio. Em plena viagem, de maneira imprevista, vê-se a família envolvida em lamentável acidente. Dias depois, ao despertar de coma profundo, a mulher solicitou a presença do marido. Para sua dolorosa surpresa, veio a saber que ele desencarnara no acidente. Buscando atender às justas ânsias do coração, solicitou ela então a presença da filha mais velha, vindo a saber que também ela desencarnara no mesmo acidente. Desejou então ver a segunda filha e, para sua surpresa dolorosa, recebeu a informação de que ela também desencarnara. Por fim, restava-lhe uma esperança, a de ver o filho caçula. E mais uma vez a sua resistência foi posta à prova. Também o menino desencarnara no acidente. Compreensível que esta esposa e mãe, em tão dolorosa conjuntura, caísse em profunda depressão. O sentimento de perda é induvidosamente uma das causas mais frequentes e mais marcantes da depressão. E quais são os tipos de perda que poderemos experimentar? Ou, perguntando de outro modo, perda do que poderá levar-nos à depressão? Como já afirmado Alhures, todos possuímos uma escala de valores e, dependendo do que for mais ou menos importante para a pessoa nesta escala de valores, caso venha a perder o que considera essencial, tal criatura poderá contrair depressão. Deste modo, e em princípio, qualquer situação de perda poderá concorrer para a depressão,
dependendo da importância que o ser atribua à coisa perdida, ou à situação, ou ainda à pessoa. Uma criança que venha a perder uma boneca ou uma bola, na hipótese de um ou de outro brinquedo ser-lhe de vital importância dentro de sua escala de valores, poderá experimentar profunda e prolongada tristeza por aquela perda. Considerando isto, também à luz da reencarnação, pode-se imaginar quantas perdas os nossos espíritos não vêm experimentando ou acumulando ao longo dos milênios. Quantos espíritos reencarnam já trazendo no profundo do subconsciente perdas significativas, concorrendo para uma tristeza profunda desde a mais tenra idade? Quantos não são os espíritos que sentem profunda saudade ou melancolia por terem deixado à distância no mundo espiritual afetos muito queridos, constrangidos pela necessidade à reencarnação? Somem-se as perdas deste passado mais recuado às muitas perdas da atual existência, desde a perda do aconchego do útero, do colo e seio maternos, para o irmão mais jovem, até perdas mais expressivas, e isto em todas as fases da existência humana, culminando na velhice. Dentre tantas situações, lembremos que a pessoa poderá então contrair depressão pela perda. Em face da morte de alguém muito querido, como por exemplo um cônjuge, um filho, o pai, a mãe, um amigo, um namorado. Da saúde, da coragem, do entusiasmo, de objetos, de pessoas outras, de status social, econômico, financeiro, diante da separação entre cônjuges ou divórcio, de filhos que partem para cidades distantes, de amigos e familiares que se mudam, da infância, da vida simples, do emprego, de algum fator que concorria para a segurança, da crença que em dado momento já não satisfaz, da juventude, da madureza, quando a pessoa aproxima-se da velhice e na própria velhice, quando a pessoa pressente o fim próximo. Da oportunidade na edificação da felicidade. Ocorre com muitos o sentimento de perda até por terem malbaratado as anteriores oportunidades de serem felizes. Isto mesmo, pessoas infelizes hoje por não terem aproveitado o ontem da existência para a construção da felicidade. Sim, porque, como anotado por Joana de Ângeles, há quem estabeleça em qual idade irá ser feliz, perdendo todas as ensanchas de sê-lo a cada momento. Mais tarde, passará a sofrer de neurose depressiva em razão de não a haver fruído suficientemente, deixando-se consumir pelo conflito de que já não pode desfrutar o que perdeu ou não dispor mais de forças para repetir a façanha. Acumula então recordações tristes e nega-se a novas alegrias, anulando os valores que possui, enquanto desenvolve conflitos cada vez mais destrutivos. Em parte, a depressão pelo sentimento de perda decorre do apego. E quais são as causas do apego? Não esgotando o rol das causas desencadeadoras do apego, digo que este é consequência do sentimento de posse, da fragilidade humana, da dependência que leva alguém a ter necessidade dos outros, das coisas, das circunstâncias que o envolvem, de tudo. Da insegurança em face das incertezas da vida, do imediatismo, levando a criatura a fixar-se nos interesses materiais que lhe constituem a razão única do existir. Da dúvida ou da negação da imortalidade da alma, conduzindo a pessoa a um excessivo apego ao corpo e a tudo quanto a ele se refere. Das vinculações espirituais e afetivas que a pessoa desenvolveu em outras vidas e vem desenvolvendo na presente encarnação, o que pode ocorrer desde o ventre materno em plena gestação. Dos muitos perigos que todos enfrentamos na travessia carnal,
dos medos, inclusive o da separação ou perda, da educação no meio social em que a pessoa foi levada a viver, do orgulho, do egoísmo, condicionando a pessoa a viver centrada em si mesma. O sentimento de perda, como já mencionado, também pode decorrer de duas condições da alma, muito presentes nas causas da infelicidade humana, a saber, o egoísmo e o orgulho. O egoísmo leva a criatura a fixar-se em si somente, a querer todas as vantagens e benefícios exclusivamente para si ou primeiramente para si, sem qualquer cogitação para com as necessidades do próximo. Os egoístas colocam a felicidade no que possuem ou detêm, e diante da perda ou da simples possibilidade de perder o objeto amado, são arrastados à desesperação. O orgulho, por sua vez, desperta na pessoa um amor próprio exacerbado, levando-a a considerar-se mais do que é efetivamente e desconsiderando os semelhantes, pensa que estes devam viver em função de seus caprichos e vontades. O egoísmo desperta nas criaturas o apego às pessoas, aos bens materiais, às coisas, às situações. O egoísta apega-se e o apego responde-lhe pela instabilidade emocional, trabalhando-lhe a ganância, a soberba e a ilusão da posse, que concede a falsa impressão de situar-se acima do seu próximo. O orgulho, no homem invigilante ou imaturo, intoxica-o, levando-o à pressuposição de credenciado pela vida a ocupar uma situação privilegiada e ser alguém especial, merecedor de homenagens e honrarias em detrimento dos demais. Qualquer ocorrência que se apresente contraditória a esses engodos gerados pelo ego insano e as emoções perturbadoras se lhe instalam, no egoísta e no orgulhoso, proporcionando desequilíbrios de largo porte. O apego às posses, sob o disfarce da necessidade de segurança, é dos mais temíveis adversários do indivíduo, porque responde pelo medo da perda, pela sistemática desconfiança em relação aos amigos e conhecidos, por fim, pela insatisfação que sempre se instala em quem possui, atormentado pelo desejo infrente de ampliar os recursos. Deste modo, compreende-se que o orgulho e o egoísmo geram o sentimento de posse e o apego. Dominada por estes sentimentos, havendo a perda do objeto ou ser possuído, a pessoa poderá, sem estrutura íntima, padecer de depressão. A posse e o apego, portanto, geram um elo de escravidão, porque a pessoa termina possuída por aquilo que julga possuir. Allan Kardec, oportunamente, perguntou aos espíritos responsáveis pela codificação: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes: o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e muitas enfermidades da alma, acrescento, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Quando se diz que o egoísmo está na raiz do sentimento de posse e ou de perda, não se pretende dizer que a pessoa seja maldosamente egoísta. Não. O que se deseja enfatizar é que, à medida em que o ser trabalhar sua estrutura íntima para amar mais e ocupar-se da felicidade alheia, quanto se ocupa com a própria,
menos escravo de suas paixões e mais livre dos seus caprichos, menos se apegará a ele de forma negativa a pessoas, bens materiais, coisas e situações. Porém, se há perdas oriundas do egoísmo mais exacerbado, outras perdas existem que decorrem de outros fatores sobre os quais precisa haver uma compreensão mais ampla da alma humana. Como na história narrada no início deste tópico, não se pode dizer que a dor profunda de nossa irmã, envolvida em um grave acidente que ceifou a vida de 4 preciosos afetos, tenha sido gerada por um egoísmo enfermiço. Evidentemente, não se poderá atribuir a essa irmã a qualidade de egoísta. Não. O raciocínio de há pouco, referindo-se ao egoísmo, aplica-se às situações que, sob uma análise mais profunda da vida, não deveriam arrastar criatura alguma à depressão. Há perdas e perdas. Perdas importantes, sem dúvida, por mais desprendida seja a pessoa. Não deixarão de expô-la a dores agudas. Em ocorrendo uma perda, dependendo de sua natureza e do estado emocional em que se encontra, a pessoa poderá sentir estas aflições. Dor da separação. Dificuldade de readaptação à situação nova, muitas vezes sem disposição íntima ou interesse nessa readaptação. Insegurança, saudade, desespero, não acreditando ou mesmo desconhecendo que a vida ainda lhe proporcionará coisas boas e positivas. Raiva, ódio, morte. Quantas pessoas, inclusive crianças, que não sobrevivem muito tempo após perdas importantes. Apatia, trauma, saúde alterada, solidão, depressão. Ressentimento. Faces com gesta, ela era a expressão da própria dor. Seu aspecto exterior, os olhos tristes, cabelos desgrenhados, roupa mal cuidada, tudo falava de sua imensa dor, do seu desencanto com a vida, com as pessoas. Atendida, mal se contendo na cadeira, em tom desesperado, disse-me ela: meu filho, pelo amor de Deus, ajude-me. Eu não suporto mais. A prosseguir assim, enlouquecerei. Profundamente sensibilizado, tocado por aquele quadro melancólico, procurei ouvir a interlocutora, evitando interrompê-la, e com isto, ensejando-lhe o desabafo, a catarse, o alívio. Percebendo minha intenção, valendo-se da oportunidade longamente acalentada, prosseguiu a triste mulher. Estou casada há 45 anos e há 45 anos venho suportando sofrimentos terríveis. Na primeira semana de nosso casamento, quando meu marido e eu estávamos a cuidar dos porcos, viviam e trabalhavam na zona rural. Para minha surpresa e dor, apontando-me uma espingarda, obrigou-me ele, sob ameaça de morte, a deitar-me na lama e a desnudar-me. Nua e agora chafurdada na lama, possuiu-me ele sexualmente, estuprando-me ali mesmo. Fim da breve relação sexual, levantando-se, sempre de arma em punho, apontada para minha cabeça, ele passou a me ofender gravemente, dizendo: se você fosse uma mulher honesta, jamais permitiria a relação sexual nesta situação. Esta, porém, prosseguiu nossa personagem, não foi a única vez que o estupro cruel ocorreu. Nestes 45 anos, em vezes incontáveis, a cena vem se repetindo. Ora no chiqueiro, ora no frio piso da casa modesta, ora em meio às plantações, sempre me apontando uma arma e obrigando-me a despir-me. Ele me possui sexualmente,
matando em mim a alegria, o encanto, a esperança. Nunca soube o que é realização sexual, jamais pude sentir qualquer emoção, qualquer prazer. Sempre lhe sugeri que fizesse um tratamento psicológico, que fosse ao médico, que se medicasse, tudo em vão. Porém, surdo e indiferente às minhas sugestões, prossegue ele violentando-me, o que consegue graças à sua personalidade truculenta e às ameaças exercidas sempre com a arma em punho. E finalizando num apelo veemente e triste: doutor, pelo amor de Deus, ajude-me. Impossível não se emocionar, não se enternecer diante daquela tão dolorosa conjuntura, porque a mulher, narrando a sua história, chorava convulsivamente, descontroladamente. Saindo de onde me encontrava, procurei aproximar-me dela, acalmá-la de algum modo, ofertando-lhe um copo de água, dizendo-lhe algumas ternas palavras que pudessem aplacar aquele incêndio devorador, sensibilizando-se ela com a ajuda que recebia. Conversamos longamente naquela tarde, que jamais esquecerei. O ressentimento é uma das causas mais frequentes da depressão. A humanidade, no estágio em que se encontra, é maciçamente composta de criaturas extremamente fragilizadas em si mesmas, ainda desestruturadas do ponto de vista emocional, psicológico e ou espiritual. No que respeita ao perdão, talvez possamos classificar a humanidade em 3 grandes grupos. O primeiro, composto pelas criaturas que, sendo ofendidas, não perdoam nunca. O segundo, composto por pessoas que, sendo ofendidas, se não conseguem desculpar num primeiro momento, logram perdoar depois. E, por fim, o terceiro grupo, composto de seres indenes às ofensas, às provocações, que as não magoam mais, não se permitindo influenciar ou ferir pelas ocorrências de fora. Pelos muitos conflitos existentes, pode-se constatar que a humanidade, por enquanto, apresenta um número muito pequeno de pessoas que já conseguem se sobrepor às injunções de fora, estruturadas que se encontram por dentro. A humanidade, em sua grande maioria, é constituída de pessoas que, sentindo-se ofendidas, não perdoam jamais, ou por pessoas que, ofendidas, conseguem perdoar, ainda que com grandes dificuldades. Devemos reconhecer com sinceridade que no atual estágio evolutivo das criaturas é muito difícil a concessão da misericórdia aos agressores. E situações há, como a vivida pela personagem da história narrada, em que será humanamente difícil a pessoa não se ressentir. Afirma o Espírito Emmanuel que o perdão sincero é filho espontâneo do amor. Compreende-se deste modo a dificuldade de conceder-se o perdão para uma expressiva parcela da humanidade. É que o perdão estará na dependência do amor. Quem ainda não ama, como irá perdoar? O ressentido é alguém inseguro, que aceita os petardos da ignorância ou da maldade alheia, que se permite influenciar por observações infelizes, por palavras azedas, por discussões desgastantes, revoltando-se contra as pessoas e contra as situações que não correspondam às suas expectativas. Alguns ressentem-se até mesmo com a vida, com Deus. O ressentido é alguém que se deixa mortificar, destruir-se, matar-se, torturar-se pela ocorrência infeliz. A expressão ressentimento lembra o verbo ressentir, que significa sentir novamente, o que equivale a dizer que o ressentido é alguém que se compraz de maneira mórbida em ruminar, remoer o acontecimento desagradável.
Vendo-se envolvido por uma situação que considera infeliz, permitindo-se sensibilizar pela ocorrência, o ressentido fixa o quadro na mente e passa a alimentar e realimentar os sentimentos da mágoa e ou da raiva, vitalizando-os, revitalizando-os. O ressentido, portanto, difere do outro agressor pela característica de optar por arquivar a mágoa ou a raiva que passou a nutrir, isto é, enquanto um opta por exteriorizar a sua agressividade, o ressentido prefere recalcar o sentimento negativo que alimenta, sentindo uma, duas ou muitas vezes a mesma dor, a mesma mágoa, a mesma tristeza, a mesma amargura. Considerando a característica do ressentido de realimentar a raiva, pode-se criar um neologismo em substituição ao ressentir, dizendo-se então a expressão mil sentir, ou seja, a pessoa sentirá 1000 vezes a mesma dor, a mesma mágoa. Já não ouvimos pessoas dizendo que fariam isto ou aquilo, matar, estuprar, caluniar e etc., contra fulano 1000 vezes, se possível fosse? E neste 1000 sentir, inclui-se não raras vezes as muitas mágoas e ódios acumulados desde outras encarnações, a lembrança parcial ou mesmo completa do negativo sucedido do ontem do ser, que reencarnando e reencontrando o desafeto de outrora, deixa-se comburir pelo incêndio do passado, que ainda não passou. Considere-se que o ressentimento é, antes de tudo, um problema, uma característica do próprio ressentido. Ou seja, ele se ressente com as situações, mais por ser ainda como é e menos pelo que lhe sucedeu. Tanto é assim que o ressentido vive a se ressentir com tudo e com todos. Por não possuir ainda uma ideal estrutura psicológica, o ressentido, fragilizado em si mesmo, se permite influenciar pelo que lhe sucede de desagradável. Isto ocorre porque a reação da criatura humana é de acordo com o seu nível de consciência, com o seu grau de estruturação, é consentânea ao estado emocional em que se encontra. Como leciona Joana de Ângeles, cada um age de acordo com as suas resistências e conquistas. Estando o ser em estágio inferior de evolução, dominado pela predominância da natureza animal, deixa-se ele arrastar ou envolver pelas ciladas, pela competitividade, pelo atrevimento dos mais ousados. E dominado pela animalidade ancestral, permite ele que a revolta se vitalize, se revitalize ante a agressão sofrida, não compreendendo que os episódios conflitivos e as dificuldades fazem parte do relacionamento interpessoal por falta de maturação psicológica das criaturas e porque as criaturas ainda não se aperceberam da importância de aplicarem uma transação psicológica em termos de bem-estar para todos. Fiquemos com o magistério sempre excelente de Joana de Ângeles. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. Herança das experiências mal suportadas, o ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando-se em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. Ressuma sempre na condição de melancolia ou como frustração e desinteresse pela existência física, em mecanismo de culpa que não logra superar. O ressentido agasalha sentimentos de antipatia que se converte em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação, à medida que lhe concede área emocional para o desenvolvimento. O ressentimento tisna a razão,
perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, enquistando-se como força destrutiva, que, não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, fere o ser no qual se apoia. Sentimento de culpa. Terminada a palestra, formou-se em torno de mim um grupo de companheiros simpáticos e gentis que me cumprimentavam pelo tema e pela exposição. Enquanto conversava com o grupo que se formara espontaneamente, percebi que nas proximidades encontrava-se uma senhora, aparentando ser septuagenária, de aspecto cansado e triste, muito triste. Com a alma dorida, humildemente, disse-me ela: Filho, esperei este momento com o objetivo de conhecê-lo de mais perto e falar-lhe um pouco. Não sei porquê, mas sinto que posso confiar-lhe um segredo. Um segredo que me acompanha há longos e difíceis 50 anos. Um segredo que nunca transferi a outrem, por achar que deveria guardá-lo comigo, assim não correndo riscos. A aparência da mulher era de profundo abatimento físico e moral. Discretamente, ela chorava. E ali mesmo, sintetizando quanto pode, narrou ela a sua história. Tinha eu 22 anos, quando, depois de ter conhecido um certo rapaz, apaixonei-me. Apaixonamo-nos. Vieram o namoro e o noivado. Com o noivado, vieram os aprestos para o casamento, a maior intimidade, a alegria de que em breve estaria realizando um sonho longamente acalentado. No clima de confiança que se estabeleceu, entreguei-me. Com a entrega, tempos depois, percebi que me encontrava grávida. E prosseguiu a irmã desditosa. Percebendo que me encontrava grávida, na primeira oportunidade, levei o fato ao conhecimento de meu noivo. Em breves semanas, estaríamos realizando o nosso consórcio matrimonial. Para minha surpresa dolorosa, porém, teve ele uma reação dura, cruel, inesperada. Disse-me no ato, liminarmente, que o noivado estava rompido, que ele não mais se casaria comigo. E por quê? Indaguei. E ouvi a sua resposta. Não sei se fui efetivamente o primeiro a manter conjunção carnal com você. E mesmo tenha sido eu o primeiro, quem me garante que esta criança seja realmente minha? Quem me garante que depois de nossa intimidade maior, você não teve experiência com outro ou outros rapazes? Eu, na dúvida, não posso assumir a paternidade deste filho, que pode não ser meu. Ele então, retirando a aliança, devolveu-ma, foi embora, não mais retornando. Nunca mais o vi. Assim, abandonada pelo noivo amado, restava-me uma alternativa: contar com a compreensão e amparo dos pais. Observe o amigo, disse a mulher, que isto se deu na década de 40, quando os costumes e a educação eram muito rígidos e extremamente severos. Mas como chegar aos pais e narrar-lhes o sucedido? Meus pais eram de uma formação religiosa intransigente. E conhecendo-os, sabia que a possibilidade de neles encontrar guarida era muito remota. Optei por não confidenciar-lhes, receosa de represálias duras que eu não suportaria diante da minha fragilidade, na juventude distante. Sem alternativas outras, optei pelo aborto. Abortei. Mas ao matar o menino, era um menino, nunca mais fui a mesma. No momento em que expulsava a criança de meu ventre, dei-me conta que expulsava também, para sempre, a alegria e a paz da minha mente, da minha vida. Faz 50 anos que abortei e há 50 anos não sou feliz. Carrego o fardo pesado do arrependimento, do sentimento de culpa. Choro todos os dias, dominada por esta amargura que não cede, que não passa. Nunca falei sobre isto com nenhuma outra pessoa. Você
é a primeira a quem ouso entregar este meu segredo. Triste e doloroso segredo. Sugeri à irmã que, valendo-se de uma fita magnética de áudio, gravasse toda a sua narrativa, enviando-me a fita para que eu pudesse, posteriormente, valendo-me do mesmo recurso, ou seja, de uma fita, mandar-lhe uma mensagem que pudesse permanecer com ela pelo tempo necessário ou pelo tempo que o seu critério estabelecesse. E foi o que a irmã fez. Dias depois, recebi sua fita e ripostei-lhe, através do mesmo recurso, nascendo entre nós uma amizade perene, um carinho que as palavras não traduzem. Na fita, acrescentou ela outros dados de sua vida, informando que nunca se casara. Deus, em suas infinitas sabedorias, bondade e justiça, desde toda a eternidade, estabeleceu leis que regem tanto o mundo material quanto o mundo moral. Da mesma forma que as células, os corpos e o universo são regidos por leis próprias, também a alma está submetida a leis definidas, que estabelecem diretrizes seguras. As leis morais necessárias para o espírito estão esculpidas na consciência. A consciência, numa formosa e oportuna mensagem de Vinícius, pode ser comparada a um espelho. Expressa-se ele desta forma. Assim como o espelho reflete o nosso exterior, a consciência reflete o nosso interior. Vemos através dela a imagem perfeita de nossa alma, como no espelho a imagem real do nosso rosto. O espelho dá conta de nossa fisionomia, de nosso semblante, de nossa forma. A consciência nos revela o espírito, o caráter, os sentimentos mais íntimos e recônditos. Ambos, espelho e consciência, se prestam ao mesmo fim, compor as linhas da harmonia, reparar os senões, corrigir e embelezar. O espelho ao corpo, a consciência ao espírito. Ambos têm a mesma função, refletir com justiça, pondo diante de nosso próprio critério o aspecto, a figura exata do nosso físico e do nosso moral, a forma externa e a interna do nosso ser. A consciência encontra-se no homem em todos os estágios do seu processo evolutivo. Nas faixas primárias, manifesta-se como lampejos de discernimento, que o propelem para a conquista de degraus e patamares mais elevados. Mais tarde, à medida que a razão se desenvolve, a capacidade de consciência se dilata, podendo ser vítima dos mecanismos escapistas da astúcia e do intelecto, que a adormecem, lesam-na ou intoxicam-na com os vapores perniciosos da frieza emocional. Somente quando o indivíduo vence as etapas primárias e as experiências se fazem mais significativas mediante a compreensão do sentido elevado da vida, é que ela se manifesta com plenitude e passa a comandar o direcionamento da existência, revelando-se vitoriosa. A consciência é o árbitro interno que se encarrega de estabelecer as diretrizes de segurança para a vida. Quando o ser possui a sua consciência mais ou menos desperta, lúcida, possuindo agora uma compreensão mais dilatada da vida, de sua finalidade e de quais são os seus deveres para com ela, sempre quando se equivoca, a consciência grita, chamando-lhe a atenção para o sucedido, concitando-o ao arrependimento e à reparação. A criatura erra por ignorância ou por fraqueza moral. Enquanto ignorante, o ser agirá mais ou menos, arrastado por impulsos primários, encontrando no erro a oportunidade de aquisição de conhecimento, de experiência, de discernimento, de lucidez. E mesmo quando adquire um certo conhecimento, enquanto permanecer moralmente débil, o ser poderá persistir no erro,
quando então, através da dor superlativa que advirá da conduta equivocada, desenvolverá ampla experiência. Através das dores que se seguirão aos erros sucessivos, fixará o aprendizado para sempre. Perceberá que a dor é consequência da atitude infeliz e que dele unicamente depende, pela conduta melhor, fazer que a dor cesse. Quando a consciência principia a lucilar, a criatura que erra vê-se arrastada para vários estados emocionais e espirituais negativos. Pode ela tornar-se apática, angustiada, apresentando a ferida profunda do engano, ulcerações dolorosas na alma, desenvolvendo muitas vezes a autocomiseração, a piedade de si mesma. A angústia, por sua vez, entorpece os centros mentais do discernimento e desarticula os mecanismos nervosos, transformando-se em fator positivo de alienações. Afeta o psiquismo, o corpo e a vida, enfermando o espírito. Quem erra tende a tornar-se escravo do gravame praticado. Se dispusesse pelo trabalho e pela melhoria íntima a reparar o equívoco, certamente evitaria tal escravidão. Por desinformação ou fraqueza, porém, prefere a autoflagelação estéril no remorso inútil. A educação religiosa equivocada do passado ensinou a pessoa a ser excessivamente rigorosa consigo mesma. E enquanto a consciência for excessivamente severa no julgamento de si mesma, fará um esforço no sentido de exigir rudes reparações em relação ao erro praticado, não se permitindo a alegria por achar-se indigna dela. Mesmo sofrendo, ser-lhe-ia possível a recuperação mais rápida se fosse outra a sua compreensão da vida e do erro.